As pesquisas sociais, tanto por seus objetivos quanto pelos procedimentos que envolvem, são muito diferentes entre si. Por essa razão, torna-se impossível apresentar um esquema que indique todos os passos do processo de pesquisa. Vocês viram nessa fala como é difícil para o orientador, para o professor de metodologia de pesquisa, indicar todos os passos de um processo de pesquisa. O que nós podemos fazer é orientar de uma forma mais geral cada uma das etapas do processo de pesquisa. Uma etapa importante, tema da nossa aula de hoje, é o relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa é a concretização de toda a pesquisa. É a parte escrita, é a apresentação escrita de todo o esforço que o pesquisador fez. Obviamente que não é possível colocar no relatório final todas as tentativas e erros que acontecem durante o processo de pesquisa, mas os principais momentos de todo o processo, desde a revisão bibliográfica até as referências bibliográficas. Tudo isso vai no relatório de pesquisa, parte a parte. Existem algumas indicações para a apresentação do relatório de pesquisa. Vamos ver então como se estrutura um relatório de pesquisa. A primeira orientação para a estruturação de um relatório de pesquisa é que o pesquisador trabalhe as suas partes separadamente e depois tente juntá-las e articulá-las. É importante o trabalho de articulação das partes. Mas, num primeiro momento, é importante que o pesquisador separe a apresentação inicial, o corpo do trabalho, ou o trabalho propriamente dito, e as partes adicionais ao trabalho, para que ele possa se concentrar em cada uma das partes. Vejamos o momento do relatório no processo de pesquisa. O relatório deve ser escrito depois que o pesquisador realizou todas as etapas do processo de pesquisa. É comum que os pesquisadores, principalmente os pesquisadores iniciantes, façam as etapas do processo ou passem pelas etapas do processo já no momento da escrita do relatório final, ou seja, tentem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso atrapalha o resultado final. O resultado final, nesses casos, fica bastante comprometido porque o pesquisador não teve concentração em cada uma das etapas. Portanto, a escrita do relatório só deve acontecer depois que o pesquisador fez a revisão bibliográfica, depois que o pesquisador realizou a coleta, a organização e a análise dos dados, depois da conclusão elaborada separadamente, esboçada num resumo. Aí então ele se dedica à escrita do relatório final. Então, o relatório de pesquisa deve ser o momento do fechamento da pesquisa. Se o pesquisador seguir essas orientações de só iniciar a escrita depois de todas as etapas realizadas, ele vai conseguir que este momento seja um momento prazeroso. Se ele misturar as etapas com a escrita do relatório, pode ser muito angustiante. Vejamos esse gráfico, pois ele ilustra o momento do relatório em todo o processo. A pesquisa elaborada, o esforço do pesquisador para o conhecimento da realidade. Após a pesquisa realizada, temos o momento da elaboração do relatório, da escrita do relatório. Depois disso, vamos empreender esforços para a divulgação dos resultados. Compreendido o momento do relatório em todo o processo de pesquisa, vamos ver agora as etapas de elaboração do relatório, as partes do relatório. A primeira etapa de elaboração do relatório é a apresentação inicial. Toda a parte de apresentação inicial precisa ser cuidadosamente elaborada, precisa ter atenção especial do pesquisador. A capa traz algumas informações: título do trabalho, autor do trabalho, local onde ele foi realizado e ano do seu encerramento. A seguir, temos o sumário.
O sumário deve conter o título de todos os capítulos, de todas as partes do trabalho, com o número da página. Recomenda-se que o pesquisador deixe o sumário como uma das últimas providências a tomar. Por quê? O título das partes pode mudar, o número das páginas com certeza muda, então é recomendável deixar isso para terminado todo o trabalho. Esta é, de uma forma geral, a apresentação inicial do trabalho. É possível incluir nessa apresentação, entre a folha de rosto e o sumário, outras partes opcionais, como agradecimentos. Em geral, se agradece à agência financiadora quando houve bolsa, à instituição, ao orientador, ao professor, as pessoas que, de uma forma geral, contribuíram para a elaboração do trabalho. Também é possível colocar como parte adicional entre a folha de rosto e o sumário uma epígrafe, o trecho de uma letra de música, o trecho de uma poesia, enfim, né, ilustrações ou uma ilustração, aquilo que o pesquisador achar conveniente e achar que faz sentido no seu trabalho. É importante que o pesquisador se preocupe com o sentido dessas ilustrações e dessas partes complementares no conjunto do trabalho. Vamos então para o relatório de pesquisa, o trabalho propriamente dito, quer dizer, o relatório propriamente dito, o relato de tudo aquilo que é resultado do esforço de pesquisa. Vamos ver um texto que nos ensina como lidar com o relatório de pesquisa. No que parece haver consenso de parte da maioria dos autores, entretanto, é que todo o processo de pesquisa social envolve planejamento, coleta de dados, análise e interpretação e redação do relatório. Cada uma dessas grandes etapas pode ser subdividida em outras mais específicas, dando origem aos mais diversos esquemas. Vamos então considerar essas etapas do corpo do relatório: introdução, metodologia, desenvolvimento do trabalho, conclusão, referências. Essas são as grandes etapas do relatório de pesquisa. Vamos trabalhar sobre cada uma delas. Introdução. Qual o conteúdo da introdução no relatório de pesquisa? Ela deve expressar a primeira etapa do processo de pesquisa, a revisão bibliográfica. Então, é recomendável que se inicie a introdução do trabalho de pesquisa com a apresentação do tema, né, com as reflexões sobre o tema que são resultado da revisão bibliográfica. Quais os autores que trataram do mesmo tema que eu venho tratando, de que forma eles tratam, quais os principais autores. Atenção, é importante que o pesquisador iniciante perceba a necessidade de colocar os principais autores da área. Depois de todo o processo de pesquisa, depois de tanto tempo estudando, ele já tem condições de identificar as principais referências sobre o tema que ele está estudando. São essas principais referências que devem vir na introdução, que é resultado do trabalho de busca de revisão bibliográfica. Recentemente eu tive acesso a um trabalho em que um pesquisador iniciante, definia a educação colocando como referência um autor que é praticamente desconhecido na área da educação. Esta prática deve ser evitada. É preciso buscar no tratamento dos temas que vai estar apresentado na introdução referências importantes de um estudo do tema tratado. Este é um critério para que a introdução cumpra o seu papel. Todos os autores referências do tema tratado vão participar desta revisão bibliográfica, mas, no entanto, é importante também e fundamental que o próprio pesquisador elabore a sua própria definição do tema.
a partir do estudo de outros autores, qual é a sua própria elaboração, o seu próprio conceito do tema tratado. Isso deve estar também na introdução. É interessante também, e bastante usual, que ao final da introdução, o pesquisador apresente o trabalho, o relatório final, parte a parte, obviamente, da introdução em diante. Então, no final da introdução, o aluno pesquisador deve indicar, este estudo trata de tal tema, na metodologia eu apresento isso, isso e isso, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo trata desse assunto, o segundo capítulo trata disso e daquilo, enfim, apresentar ao leitor, parte a parte, o relatório de pesquisa. Cada grande tema relacionado aos dados se transforma num capítulo. E em cada capítulo eu devo apresentar primeiro os dados, depois a discussão. Não existe norma para o número de capítulos num trabalho de pesquisa, num relatório de pesquisa. No entanto, trabalhos de iniciação científica, monografias, trabalhos de conclusão de curso, têm indicado o número de 3 capítulos como um número razoável. 3 capítulos significa, para um trabalho de iniciação científica, significa o cuidado na elaboração dos dados e a criação de pelo menos 3 grandes categorias que serão apresentadas em cada um dos capítulos. Mas isso não é uma exigência, nem é uma norma, é apenas uma orientação, uma referência a trabalhos com um capítulo só, que apresentam todos os dados e todas as discussões, como existem também trabalhos com muitos capítulos. A recomendação é cuidar para que um capítulo tenha quantidade suficiente de dados e não seja um capítulo muito pequeno nem um capítulo muito longo. É preciso evitar a prática de se colocar pouco conteúdo em muitos capítulos e também evitar colocar muito conteúdo em poucos capítulos. Essa é a orientação mais geral para a organização do corpo do trabalho, que são os resultados e a discussão. Conclusão. Nós podemos encontrar em alguns trabalhos acadêmicos, no relatório de pesquisa, que é o trabalho propriamente dito, né, o relatório final, ao invés de conclusão, o item considerações finais. Esta prática foi comum durante um tempo, mas foi recentemente muito criticada e substituída por conclusão. Mas o pesquisador pode optar por considerações finais ou conclusão. Não existe uma norma rígida sobre isso, as duas têm o mesmo objetivo e o mesmo conteúdo. A diferença entre um e outro, durante certo tempo, foi que uma pesquisa iniciante, um pesquisador iniciante, não tem um resultado conclusivo, na medida em que ele ainda não tem maturidade para concluir uma pesquisa de uma forma mais fechada, e que então seria recomendado as considerações finais. No entanto, alguns estudiosos de metodologia de pesquisa têm indicado que conclusões, mesmo que provisórias, mesmo que ainda bastante iniciantes para o pesquisador iniciante, também é um termo aceitável. Vamos então para o conteúdo das conclusões. Eu oriento sempre que o pesquisador iniciante deve começar a escrita das conclusões com uma reapresentação dos objetivos que foram apresentados na introdução. Ele reapresenta de uma forma sintética os objetivos e começa a escrever uma espécie de avaliação se os objetivos foram ou não atingidos. Isso já inicia uma síntese dos resultados e das discussões. Então, é interessante que agora, reapresentados os objetivos e comentados se eles foram ou não atingidos, o pesquisador faça uma síntese de todo o trabalho de pesquisa, de toda a coleta de dados e da análise dos dados, ou seja, dos resultados e da discussão.
É como se o pesquisador estivesse sentado, por exemplo, numa mesa de bar, contando para um amigo o que ele pesquisou. É claro que com a preocupação de melhorar a linguagem, de transformar a linguagem coloquial numa linguagem mais acadêmica. Mas é uma síntese do que ele, do trabalho ou da contribuição que ele tem a dar para a área do conhecimento a qual ele se dedica. Então, terminada essa segunda parte, primeiro a representação dos objetivos, um comentário sobre os objetivos, depois uma síntese dos resultados e discussão. Neste momento, é hora do pesquisador escrever uma avaliação da importância deste estudo para a sua própria formação. Esta recomendação é específica para os trabalhos de conclusão de curso e monografias de cursos de graduação e de cursos de pós-graduação lato sensu, porque tanto em um quanto em outro, o trabalho de iniciação científica tem o objetivo de formação de educadores e de formação de educadores pesquisadores. Então é interessante que o pesquisador termine a conclusão fazendo uma avaliação da importância desse estudo para a sua formação como educador e como pesquisador. A última parte de um relatório de pesquisa são as referências. Nós podemos encontrar a terminologia referências ou referências bibliográficas. A ABNT prefere, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, prefere a terminologia referências só. No entanto, algumas instituições usam referências bibliográficas. Como apresentar as referências no trabalho de pesquisa? As referências têm um detalhamento tal de normas que é bastante complicado e quase impossível que um pesquisador domine completamente as normas das referências. Com o tempo, com o amadurecimento, com o treino, a gente acaba aprendendo várias das referências, mas também não é possível lembrar de todas. Então a gente recorre ao conjunto de normas publicados pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essas referências estão disponíveis, por exemplo, nas bibliotecas das instituições de ensino em geral, nas bibliotecas públicas, e estão hoje também disponíveis na internet, no site da ABNT ou sites que se preocupam com as normas de referências bibliográficas. No site da ABNT, ela não está disponível gratuitamente, é preciso pagar para que se ter acesso às referências bibliográficas. Mas as bibliotecas públicas e bibliotecas institucionais, de uma forma geral, têm essas normas publicadas e de livre acesso aos usuários. Vamos, então, conhecer de uma forma geral como se faz referências bibliográficas. A primeira preocupação é que as referências, todos os autores lidos no processo de pesquisa e todos os autores que estão referidos no texto têm que obrigatoriamente estar nas referências bibliográficas. No texto, nós vamos ter referências apenas com o último sobrenome do autor e o ano. Nas referências, que é a parte final do relatório, nós precisamos apresentar os dados detalhados das obras e dos autores lidos. Esses dados são sobrenome do autor, inicial do nome, título do livro, do artigo, enfim, daquilo que foi lido, anotações também sobre o local de edição, a editora e o ano. A sequência é sobrenome, último sobrenome, vírgula, inicial do nome, ponto, título da obra, ponto, local, dois pontos, editora, vírgula, ano, ponto. Essa é a norma mais geral. Só que para periódicos ela tem detalhes, para artigos de jornal são outros detalhes, para trabalhos apresentados em congresso tem outros detalhes, e esses detalhes precisam então ser reconhecidos pelo pesquisador, aprendidos e apresentados formalmente no relatório final.
Para ajudá-los a construir o relatório de pesquisa, eu indico a leitura do livro Como Fazer uma Monografia, do Delcio Vieira Salomão, publicado pela editora Martins Fontes. Este livro traz, num dos capítulos, detalhadamente as partes do relatório de pesquisa, modelos de capa, modelos de gráfico para apresentação dos dados, modelos, enfim, vários modelos para que a gente possa comparar com os nossos dados e utilizá-los na medida do possível.